Vou começar agora a compartilhar a apresentação de slides. Então, vamos lá. Bom, saudações a todos. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso, ele é exatamente um dos diagramas da UML, da linguagem de modelagem unificada, que nós começamos a fazer a explicação na última aula. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre o diagrama de casos de uso. Legal. Bom, primeiramente aqui uma definição do que é um caso de uso. Ok? Bom, um caso de uso, né, é como se fosse uma descrição de uma sequência de eventos que ocorrem quando um ator, né, ou seja, um agente externo, ele usa um sistema para realizar uma determinada tarefa, ok? Então, olha só, qual que é a ideia? Qual que é a ideia, pessoal, de um caso de uso? Qual que seria a ideia? Caso de uso, pessoal, é como se fosse uma sequência de vários eventos, né? Ou é como se fosse uma sequência de várias operações que podem ser executadas no seu sistema, que podem ser executadas no seu software por parte de um ator, tá ok? O que é um ator? Um ator seria um usuário, né? Um usuário que faz interação, que faz uso do seu sistema de software de alguma forma, de alguma maneira, tá? Esse ator, pessoal, ele pode ser a secretária, ele pode ser uma atendente, né? Ele pode ser um analista de sistemas, enfim. O ator, via de regra, ele é uma pessoa, ele é um agente externo que interage com o sistema de software, ok? Ainda, olha só, o caso de uso, né, ele trata-se também, né, vou ligar aqui, só ligar aqui para vocês, pessoal, vou deixar visível aqui a minha seta, tá? Temos aqui algumas opções, né, de caneta, de apontadora laser, tá ok? Então vamos lá, olha só, segundo item aqui, o que nós temos? Trata-se, né? Trata-se também, em caso de uso, trata-se também de uma unidade de funcionalidade provida pelo sistema, né? Por um sistema, manifestada por uma sequência de mensagens trocadas entre o sistema e um ou mais usuários externos, que são representados pelos atores. Tá ok? Então, no caso, pessoal, resumindo, o que é um caso de uso? O caso de uso é como se fosse várias funcionalidades, né? Você representar uma série de funcionalidades, né, que são promovidas pelo seu sistema, que são executadas pelo seu sistema, tá ok? E, principalmente, né, pessoal, no seu diagrama de casos de uso, o foco é exatamente representar a troca de mensagens entre o seu sistema, entre o seu software e entre todos esses usuários externos que são chamados de atores. Ok? E não sei se vocês lembram, quando eu tinha falado daquela parte histórica, né, sobre o ML, que foi na última aula, né, eu tinha falado para vocês sobre os três amigos, né, que são os três pesquisadores que criaram a metodologia UML, né, que era exatamente o James Rumbaud, né, o Ivar Jacobson e o Greg Butch, né, são os três amigos que exatamente criaram a metodologia UML. Importante salientar, pessoal, que aqui nesse terceiro item, nesse slide, né, nós estamos pontuando que um dos três amigos, né, que é exatamente o Ivar Jacobson, né, o Ivar Jacobson, pessoal, ele foi o precursor do termo use cases, ok? Então, foi exatamente um daqueles três amigos, né, foi exatamente o Ivar Jacobson, foi ele que criou esse termo que é chamado de casos de uso, ou também chamado de use case. Tudo bem? Tranquilo. Deixa eu só ver quem está online aqui, pessoal. Paula está aqui, né? Só para a gente ter uma... Legal. A Andressa está aqui, o Guilherme, a Paula, bacana. Legal. Depois, o que nós temos?
nós temos aqui quais são os objetivos dos casos de uso. Ok? Bom, um dos objetivos dos casos de uso é exatamente descrever todas as funcionalidades do sistema, não é? Ou representar todas as funcionalidades do sistema, tá? Importante salientar, pessoal, que quando nós estamos representando as funcionalidades do sistema no diagrama de casos de uso, na verdade, nós estamos representando os requisitos funcionais, tá? Lembra que a gente falou sobre os requisitos funcionais nas aulas anteriores, ok? Segundo item, outros objetivos dos casos de uso. Mapear o escopo, né, e o objetivo principal do sistema, onde deixa explícito a fronteira do sistema com o mundo real, ok? Ou seja, os atores. Então, é também, pessoal, um outro objetivo dos diagramas de casos de uso, exatamente representar essa fronteira entre o sistema de software, né, entre as funcionalidades de um sistema de software e o mundo real. Tá? Quem seria o mundo real, pessoal? O mundo real seria exatamente os usuários que interagem com esse sistema, ok? Os usuários ou os nossos atores. Terceiro item, né? Próximo objetivo aqui dos casos de uso. Terceiro item. Facilitar a comunicação com o usuário do sistema. Olha só, pessoal. Digamos que vocês desejam usar o ML para fazer comunicação com o usuário, com o cliente, tá? Qual seria o diagrama mais adequado, qual seria o diagrama mais apropriado para promover comunicação com o usuário final? Para promover comunicação com o cliente final, tá? O diagrama mais apropriado para promover essa comunicação seria exatamente o diagrama de casos de uso, ok? E quarto item, né, pessoal? Quarto item aqui, outro objetivo do diagrama, o diagrama de casos de uso também possibilita, também auxilia no gerenciamento, na gestão do seu projeto, né, pessoal? Do seu projeto de software, do seu projeto de sistemas como um todo. Ok? Se a gente for pensar em cada uma das etapas do processo de desenvolvimento de sistemas, tá? Podemos dizer que um dos objetivos do diagrama de casos de uso é exatamente auxiliar na gestão e no gerenciamento do projeto como um todo. Ok? Se a gente for pensar no projeto com uma sequência de etapas. Tudo bem? Tranquilo. Depois aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês qual seria a representação gráfica de um caso de uso, tá? Como é que a gente vai desenhar, tá? Como é que a gente vai fazer o desenho, como é que a gente vai desenhar um caso de uso, tá? Dentro do diagrama de casos de uso na UML, ok? Olha só, para desenhar um caso de uso, a gente precisa desenhar uma elipse, ok? Nós temos aqui a representação de uma elipse, ok? Então, nós precisamos desenhar uma elipse com o nome do caso de uso dentro da elipse. Dentro dessa elipse, ok? Facultativamente, pessoal, se vocês quiserem, esse nome do caso de uso também pode ser colocado imediatamente abaixo da representação gráfica, abaixo da elipse. Ok, pessoal? Então, sempre quando vocês forem colocar um nome para o caso de uso, o nome pode ser colocado dentro da elipse ou pode ser colocado imediatamente abaixo. Ok? Legal. E olha só, para que a gente possa dar um nome, né? Para que a gente possa dar um nome a esse caso de uso, tem uma regra. Qual que é a regra adotada para dar nome aos casos de uso? A regra é, você coloca um verbo, tá? Você tem que usar um verbo no infinitivo, tá? E depois colocar um substantivo. Ok, pessoal? Primeiro, o que é verbo no infinitivo, pessoal? Verbo no infinitivo. Por exemplo, comprar, né? Que é o exemplo exatamente que está aqui. Comprar, excluir, incluir, cadastrar, validar, imprimir. Tudo bem, pessoal? Registrar. Tudo bem? E assim por diante. Então, vocês devem colocar um verbo no infinitivo e a segunda palavra deve ser um substantivo. Ok? Então, essa aqui é a regrinha básica quando vocês forem dar nomes, pessoal, aos casos de uso. Tudo bem? Legal.
Depois, nós temos aqui, pessoal, ator. O que é um ator? Né? Olha só. Os atores, pessoal, ou um ator, ele constitui uma entidade que interage com o sistema, que interage com o software. Ok? O ator, né? O ator, pessoal, ele pode ser pessoas, tá? Pode ser pessoas que interagem com o sistema, ou o ator também, ele pode ser sistemas, subsistemas que interagem com o sistema principal. Por exemplo, pessoal, eu posso representar uma impressora como um ator, tá? Eu posso representar um servidor de rede como um ator, ok? Eu posso representar, pessoal, o subsistema da operadora de cartão de crédito como um ator, ok? Eu posso representar, pessoal, o subsistema do fornecedor também como um ator, ok? Então, eu posso, pessoal, no caso, usar os atores, o conceito de ator, para representar pessoas, seres humanos, ou mesmo para representar sistemas ou subsistemas que interagem com o seu sistema principal. Bem? Legal. Segundo item aqui. Né? Um ator também define um papel particular, né? Ou seja, uma mesma entidade e ator pode desempenhar diferentes papéis. Ok? Por exemplo, pessoal, olha aqui um exemplo. Eu posso ter um ator aluno, tá? Eu poderia ter um ator chamado aluno, tá? Entretanto, pessoal, esse ator aluno, ele poderia ter dois papéis. Concorda comigo, pessoal? Por exemplo, o aluno, ele pode ter o papel de estudante, tá? O papel de estudante, né? No curso de ciência da computação que ele está fazendo, ele faz o papel de estudante. Entretanto, esse aluno, pessoal, ele também trabalha na faculdade, tá? Ou seja, ele tem um outro papel, que é o papel de estagiário ou funcionário da faculdade. Entenderam, pessoal? Então, o mesmo ator, dentro de um diagrama, ele pode ter dois papéis. Por exemplo, o ator aluno, ele tem dois papéis, dependendo do aluno. Ele pode ser estudante do curso da ciência da computação, seria um papel, e o segundo papel, ele é estagiário ou ele é funcionário dentro da faculdade. Ok? Então, ele tem dois papéis. Tudo bem? Terceiro item. O sistema será descrito através de vários casos de uso que serão executados por um número específico de atores. Legal, percebam, pessoal. Esse terceiro item, ele resume bem um diagrama de casos de uso. Resume muito bem. Ok? Então, o que é um sistema, pessoal? Um sistema, ele pode ser descrito, ele pode ser representado através de vários casos de uso, um embaixo do outro, tá? E esses casos de uso, pessoal, podem ser executados por atores específicos. Por exemplo, o ator aluno, ator professor, ator coordenador de curso, ator secretária, tudo bem? Ator atendente da faculdade e assim por diante. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilinho? Ó, aqui seria para vocês terem uma ideia de como é a representação gráfica de um ator. Como é que vocês representam um ator, pessoal? Como um boneco, tá? Literalmente como um boneco, tá? Então, essa aqui é a representação gráfica de um ator, tá? Aqui eu tenho, pessoal, à esquerda, eu tenho esse ator atendente, que está aqui, tá ok? E à direita aqui eu tenho outro ator, pessoal, que é chamado de cliente. Percebam, pessoal, que ambos os atores, tanto o ator atendente quanto o ator cliente, eles fazem interação com esse caso de uso que é chamado de comprar produtos. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui um caso de uso aqui no meio. Tem um caso de uso aqui no meio chamado comprar produtos, ok? E para que eu possa viabilizar a compra de um produto, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter, de um lado, um atendente, né, para poder viabilizar essa compra, e do outro lado eu preciso ter um consumidor, um cliente, que é exatamente quem vai realizar a compra desse produto. Bem, pessoal, tranquilinho? Basicamente, esses dois conceitos, são os dois principais conceitos de um diagrama de casos de uso. Ok? O conceito de ator e o conceito de caso de uso. Legal? Já vou lá para o chat, tá, pessoal? Para ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Se vocês querem comentar alguma coisa.
Já vou dar uma passadinha lá no chat. Olha só. Diagrama de casos de uso. Diagrama de casos de uso foi criado, foi introduzido pelo Ivar Jacobson em 1994 para a visualização e para a representação dos casos de uso, né? Dos diagramas de casos de uso, né? O diagrama de casos de uso, ele é parte componente da UML, né? Ele é um dos diagramas da UML, ok? Terceiro, diagrama de casos de uso mostra um conjunto de casos de uso, os atores, bem como o relacionamento entre esses atores e esses casos de uso, ok? E quarto item aqui, né? Os diagramas de casos de uso indicam, não é? Os diagramas de casos de uso indicam a forma, né? Como o sistema interage com entidades externas. Com certeza, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que, na verdade, o que são os atores? Os atores, na verdade, eles representam entidades externas. Tudo bem? Então, quando nós estamos afirmando, pessoal, que um dos objetivos do diagrama de casos de uso é fazer com que, né, indicar a forma como um sistema interage com entidades externas, na verdade, nós estamos representando, não é, pessoal? Como acontece a interação do software, como acontece a interação do sistema com os atores, ou como queiram, com as entidades externas. Bem? Legal. Olha só, pessoal. Aqui nós temos um diagrama, tá? Ele está um pouquinho mais detalhado. Tudo bem? Para a gente ter uma ideia aqui de uma outra representação gráfica de um diagrama de casos de uso. Então, olha só. Percebam que aqui à esquerda, tá? À esquerda nós temos aqui dois atores. Quais são eles? Nós temos aqui os atores atendente, tá? Opa, acho que alguém está entrando aí. Ou saindo. Alguém está me questionando aqui, pessoal, só vou dar uma olhadinha aqui. Professor, pode ter algum ator com subespecificação, usando o seu exemplo mesmo, numa faculdade? Né? Tem funcionário, professor, que pode ser coordenador. Existe algum tipo de valoração diferenciada ou tem que criar um ator próprio? Tá. Só não confundir ali, Andressa, o conceito, né? Ele é ator. Tudo bem? Só não fazer essa confusãozinha aí. É ator, tá? Mas certamente dá para modelar esse tipo de coisa, tá? Dá para modelar esse tipo de coisa assim, viu, Andressa? Por exemplo, eu dei aí o exemplo do estudante da faculdade, que ele pode ter dois papéis, né? Ele pode ser o aluno, né? Ele pode fazer o papel de estudante da faculdade e também fazer o papel de funcionário da faculdade. Mesma coisa professor, não é? Eu posso ter um ator professor, ele pode fazer o papel de coordenador e fazer um papel também de funcionário. Sei lá, digamos que ele trabalha no setor de TI. Então, isso é amplamente possível. Tá ok, Andressa? Tem como a gente fazer essa... Assim como você chamou, né, Andressa? Você chamou de subespecificação. Tem como fazer isso no diagrama de casos de uso, sim. Então, como ficaria na representação? Na representação, Andressa, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá? Para representar isso aí, a gente vai ter que usar um conceito, Andressa, chamado de generalização e especialização. Até estou colocando aqui no chat para você, tá? Então, para demonstrar graficamente, tá, Andressa, essa subespecificação, a gente vai ter que usar um conceito chamado de generalização e especialização. É um conceito que eu vou falar melhor para vocês na continuidade dessa aula, lá no finalzinho. Tá ok, Andressa? Que eu vou falar de 3 conceitos importantes, que são os conceitos de inclusão, extends e o generalização e especialização. E aí eu vou pontuar para vocês esses 3 conceitos, tá? Então, esse conceito que você está me perguntando, Andressa, é o conceito de generalização e especialização, tá? Que tem também a ver, Andressa, também tem a ver com conceito de herança, tá? A generalização e especialização, ela é a viabilização exatamente do conceito de herança.
Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, Andressa? Sossegadinho? Hoje é uma aula só para um, hein, Andressa? Vamos que vamos, né? Show de bola. Show de bola. Vou voltar, então, lá para o slide, tá ok, Andressa? Show de bola. Maravilha. Só me dá só um instantinho aqui, Andressa, o seguinte aqui. Porque está um pouquinho de barulho aqui onde eu estou, tá? Eu só vou pedir aqui para baixar aqui um pouco o som, viu, André? Senão o som ele fica entrando aqui na sala aqui onde eu estou proferindo aqui a aula, aí fica bem complicado. Então, só estou pedindo aqui para o pessoal dar uma baixada aqui, que está bem difícil aqui o som. Legal. Mandei uma mensagem lá para dar uma diminuída lá. Legal. Então, eu vou voltar para a minha fala. Ok, Andressa? Vou voltar lá para o slide, para o meu PowerPoint. Tranquilo? No finalzinho da apresentação, eu vou falar um pouquinho mais, tá? No finalzinho aqui da apresentação, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse conceito de generalização e especialização. Ok? Então, vou voltar lá para a minha apresentação. Vamos lá. Legal. Aqui que a gente estava, né? Então, a gente estava demonstrando um pouquinho mais aqui, graficamente, né? Como é o nosso diagrama de casos de uso. Então, olha só. Perceba que aqui à esquerda nós temos o ator atendente. Ok? O que o atendente pode fazer nesse sistema, pessoal? O que ele pode fazer? O atendente ele pode comprar produtos, ele pode fazer devolução de produtos, tá? Ele pode trocar produtos, tá? E esse mesmo atendente pode também efetuar login no sistema. Ok? Do outro lado, cliente. Né? O que esse ator cliente pode fazer no sistema? Esse ator cliente, ele também interage com comprar produtos, com a devolução de produtos e também com a troca de produtos. Ok, pessoal? Então, percebam que nós temos aqui pelo menos 3 casos de uso. São eles comprar produtos, devolução e troca, que tem interação tanto com o atendente, quanto a interação com o cliente. Tudo bem? Legal. Aqui no final, pessoal, bem aqui na parte inferior desse diagrama, vocês podem perceber que nós temos aqui à direita, nós temos o ator gerente, tá? Esse ator gerente, ele pode fazer o quê? Esse ator gerente, ele pode emitir um balanço mensal, né? Por exemplo, emitir um relatório, emitir um balanço mensal no sistema, tá? E do outro lado, pessoal, perceba que a gente tem um ator chamado tempo, tá? O que seria esse tempo, pessoal? Esse tempo é como se fosse o clock, é como se fosse o relógio. Ou seja, esse balanço mensal, esse relatório mensal, provavelmente ele vai ter que ser gerado sempre numa data específica do mês. Tudo bem? Por exemplo, todo dia 1º do mês, esse balanço mensal, ele tem que ser gerado automaticamente pelo sistema, tá? E tem que ser enviado para o e-mail, né? Tem que ser enviado para a tela do meu gerente. Entenderam, pessoal? Então, por isso que nós criamos ali um ator chamado tempo, né? Porque eu perfeitamente poderia fazer uma configuração no meu sistema, onde, por exemplo, todo dia 1º do mês, eu preciso, no meu software, gerar um relatório, um balanço mensal automaticamente no meu software, e esse balanço mensal tem que ser enviado para a tela do meu gerente, do meu coordenador geral. Legal? Tranquilo? E ainda, finalizando aqui. Percebam, pessoal, que tem um retângulo maior, ele tem um retângulo grande, tá? Envolvendo todos os meus casos de uso. Perceberam isso, pessoal? Então, isso também é bastante usual quando nós criamos um diagrama de casos de uso, tá? Isso é bastante usual. Eu crio um retângulo grande, tá? Na forma aqui retangular, e eu coloco o nome do meu sistema na parte superior. Então, perceba que eu coloquei aqui o nome, que seria Sistema de Ponto de Vendas. Ok? E aí, todos esses casos de uso que estão aqui dentro, tá, dessa caixa, pertencem a esse meu sistema de ponto de vendas. Ok? Percebam ainda
né, que nós colocamos aqui em cima uma informação que seria limite do sistema. Por que limite do sistema? Porque quer dizer que esse retângulo, né, é como se fosse o limite entre o meu sistema de software internamente, tá? E o limite em relação aos usuários que ficam na parte externa do meu software. Tudo bem? Então seria algo nesse sentido. Seria o limite, né, do meu sistema de software com os atores que ficam na parte externa, a parte de fora do sistema. Tudo bem? Legal. Depois, o que nós temos? Próximo. Como encontrar atores e casos de uso? Olha só. Essa aqui é uma dúvida que às vezes nós temos, né? A gente sempre tem essa dúvida. Por exemplo, você vai começar a desenvolver um diagrama de casos de uso e às vezes você tem essa dúvida. Quais atores eu coloco? Quais casos de uso eu devo representar? Ok? Então, existem algumas regras que nos ajudam, né, que nos ajudam, enquanto analistas de sistemas, a identificar atores e casos de uso. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer, por exemplo, para encontrar atores? Né? Para identificar atores. Olha só. Para identificar os nossos atores, que serão colocados num diagrama de casos de uso, né, a gente tem que tentar responder essas questões. Então, vamos lá. Primeiro, quem vai usar o sistema? Né? Sei lá, quem vai usar o sistema? A secretária, o usuário, o atendente, né? A recepcionista. Né? Então, quem vai usar o sistema? São essas pessoas. Essas pessoas podem ser representadas como atores. Tudo bem? Próxima pergunta. Quem instala e quem mantém o sistema? Bom, olha só, pessoal. Geralmente, quem que mantém o sistema? É o administrador. Concorda comigo? É um cara do setor de TI, é o gerente de TI, né? É o administrador. Então, provavelmente, o administrador da rede poderia ser colocado como um ator. Tudo bem? Terceiro item, terceira pergunta. Quem inicia e quem desliga o sistema? Né? Quem liga o sistema de manhã e quem desliga o sistema à tarde? É a atendente? É a secretária? É a recepcionista? Né? Então, respondendo essa pergunta, você já terá mais alguns atores para colocar no seu sistema. Ok? Quarta pergunta. Que outros sistemas usam, né? Que outros subsistemas usam o seu sistema? Ok? Exemplo. O sistema do meu fornecedor tem contato com o meu sistema. Legal. Então, o fornecedor pode ser um ator. Tudo bem? O subsistema da operadora de cartão de crédito interage com o meu sistema. Né? Então, operadora de cartão de crédito pode ser um ator. Tudo bem? Impressora. Impressora pode ser um ator. Servidor de rede pode ser um ator. E assim por diante. Ok? Que mais? Próxima pergunta. Quem recebe informação do sistema? O que é isso, pessoal? Certamente deve existir usuários, né, que recebem algo do sistema. Por exemplo, um gerente. Um gerente, certamente, ele vai receber relatórios produzidos pelo sistema. Um gerente. Né? Um usuário, um cliente, pessoal, um consumidor. Um cliente, certamente, ele vai querer receber uma nota fiscal do seu sistema. Né? Então, o cliente pode ser um ator, o gerente pode ser um, né? O gerente pode ser um ator, e assim por diante. E, última pergunta aqui, quem provê informação ao sistema? Tá? O que é isso, pessoal? Seria quem gera, quem de alguma forma gera informações para o seu sistema. Não é, pessoal? Sei lá, por exemplo, uma secretária. Uma secretária, ela pode promover, ela pode ter a necessidade de digitar informações para o seu sistema. Né? Uma secretária, um programador, né? Um DBA, né? Ele promove, ele gera informações para o seu sistema. Né? Então, todo e qualquer ator, pessoal, que de alguma forma gere informações, produz informações para o seu sistema, ele pode ser também colocado como um ator no seu diagrama de casos de uso. Tudo bem, pessoal? Então, essas perguntas aqui auxiliam e muito o analista de sistemas no momento, né? No momento em que ele vai identificar os seus atores
que serão colocados no diagrama de casos de uso. Bem? Legal. Já falei para vocês como identificar os atores, né? Agora, como identificar os casos de uso? Vamos lá. Primeiro, quais funções o ator vai querer do sistema? Né? O que o ator quer do sistema? Quais são as funcionalidades que esse ator quer do sistema? Ele quer cadastro, relatório, inclusão, exclusão, validação de dados. Né? Então, você tem que ver tudo que o ator quer do sistema. Tá? Então, tudo que o ator quer do sistema pode ser transformado em casos de uso. Segunda pergunta. Quais informações os atores irão criar, ler, atualizar ou apagar? Legal isso, né, pessoal? Legal. Quais dados? Né? Inclusive, a gente chama isso lá de CRUD, no Java, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar disso. CRUD. Né? O que é CRUD, pessoal? CRUD são as operações básicas que a gente realiza no sistema. Né? Inclusão, exclusão, alteração, consulta, modificação. Né? Concordam comigo, pessoal, que essas operações básicas certamente são funcionalidades que poderiam ser colocadas também num diagrama de casos de uso. Ok? E isso responde essa questão 2. Terceira pergunta. O sistema precisa notificar o ator sobre mudanças no seu estado interno? O que é isso, pessoal? Digamos que internamente o seu software executa algum processamento e como retorno, como feedback desse processamento, tem que ser mandado uma notificação, né? Uma notificação para um usuário final, para um ator. Ok, pessoal? Concorda comigo que isso também pode ser convertido para um caso de uso. Ok? Exemplo, pessoal. Digamos que vocês estão criando um sistema de software industrial para uma metalúrgica e vocês querem criar um caso de uso para fazer a validação, fazer a verificação de temperatura. Tá? Aquele caso de uso fica o dia inteiro verificando a temperatura. Tá? Quando a temperatura ultrapassa 36 graus daquela máquina, você tem que mandar uma notificação urgentemente para o operador de máquina. Entenderam, pessoal? Então, isso poderia ser uma operação que pode ser representada através de um diagrama de casos de uso. Ok? Legal. E a última pergunta aqui. Existe algum evento externo que o sistema precisa saber? Né? Que ator informa o sistema desses eventos? Né? Eu não sei se vocês lembram, pessoal, inclusive aí, a gente deu o exemplo do relógio, né, do clock. Né? O relógio está passando, né, está mudando a hora, mudando os minutos, e dependendo do passar do tempo, essa informação ela pode ser importante internamente para o software, para o sistema. Né? O software tem que fazer processamentos internos, de tempos em tempos, dependendo do dia, do dia, né, da hora daquele dia, ou dependendo do dia da semana, né, ou dependendo do dia do mês. Né? Todo dia 30 do mês eu tenho que emitir um relatório automaticamente no meu sistema. E aí, pessoal? Então, por exemplo, o clock, o relógio, ele poderia ser representado também como um ator. Tudo bem? E assim por diante. Legal, pessoal? Então, essas aqui são algumas perguntas que certamente vão ajudar e muito no momento que você estiver identificando os casos de uso. Tranquilo? Legal? Show de bola. Só dar um pulinho aqui no chat, pessoal, para ver quem que está por aqui. Né? Acho que só estou aqui, por enquanto, só com a Andressa ainda, né, Andressa? Que os demais aqui estão fazendo lá a avaliação. Correto, pessoal? O Guilherme e a Paula estão por aqui, mas acredito que eles estejam fazendo a prova. Ó, o Jefferson está por aqui também. Legal, legal. Show de bola. Ah, não, o Jefferson não. O Jefferson acho que deu boa noite já faz um certo tempo, né? Deixa eu descer as mensagens aqui. Ah, o Guilherme Bosco está aqui. Ah, tá, o Guilherme está aqui, está aqui. Show de bola. A Paula também está aqui. Legal, legal. Os demais aí estão fazendo aquelas 2 provas online que eles têm que fazer no dia de hoje, né, pessoal? Show de bola. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilinho? Tudo bem até aqui na explicação? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tranquilo, pessoal? Sossegado até aqui? Sim?
Posso prosseguir? Legal. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Vou prosseguindo. Vamos lá, prosseguindo então. Continuar. Bom, depois aqui, pessoal, vou falar um pouquinho mais sobre o fluxo de eventos. Tá? O que é fluxo de eventos? Fluxo de eventos, ele especifica um comportamento detalhado de um caso de uso. O que é isso, pessoal? Em outras palavras, o que é isso? Olha só. Muitas vezes, pessoal, nós não conseguimos representar tudo que nós gostaríamos num diagrama de casos de uso. Tá? Você desenha o seu diagrama de casos de uso, faz a representação gráfica, e às vezes, nessa sua representação gráfica, ela não é, ou ela não foi suficiente para você colocar tudo o que era necessário em termos de sistemas, em termos de software. Ok? Para isso, pessoal, aqui nós temos o fluxo de eventos. Tá? Para que serve esse fluxo de eventos? Ele especifica o comportamento muito mais detalhado. Tá? Nós criamos uma documentação extra, muito mais detalhada, para poder representar, para poder descrever com mais detalhes o nosso diagrama de casos de uso que a gente desenhou graficamente. Ok? Ainda, o que é esse fluxo de eventos? Ele é uma sequência, né? Ele é uma sequência de comandos que descreve as etapas de execução de um caso de uso. Ou seja, pessoal, o que é o fluxo de eventos? É como se fosse um algoritmo, tá? É como se fosse um passo a passo, tá? Uma sequência de passos, uma sequência de comandos que descreve quais são as etapas de execução de um determinado caso de uso. É como se fosse um algoritmo, tá, pessoal? É como se fosse um passo a passo. É como se fosse uma sequência de comandos que mostra como seria a representação detalhada ou a execução detalhada de um determinado caso de uso, que é, no caso, uma elipse. Bem? Terceiro item. O fluxo de eventos, ele é focado sempre no domínio do problema, com certeza. Né? O fluxo de eventos sempre tem que ser focado nas regras de negócio da empresa. Né? Sempre tem que ser focado no domínio do problema. Tá? Olha que legal, pessoal, esse quarto item aqui. O fluxo de eventos, ele pode conter, inclusive, testes condicionais e iterações, repetições. Né? Inclusive, pessoal, alguns de vocês aí já devem ter até se lembrado de algoritmo, né? Você deve ter se lembrado de algoritmo, de fluxograma, né? Fluxograma também tem coisa desse tipo, tá? Tudo bem? Então, no fluxo de eventos, nós podemos ter testes condicionais, né? Alguma coisa do tipo, ele testa uma condição, se a condição é verdadeira, ele vai para um caminho. Se a condição for falsa, ele vai para um caminho diferente, tá? E também no fluxo de eventos, a gente pode ter estruturas de repetição, tá? Estruturas de iteração, estruturas repetitivas, tá? E aí, o fluxo de eventos, pessoal, ele contém informações relativas ao quê? Ele contém informações relativas às condições de início e de término de um caso de uso, tá? Ou seja, no fluxo de eventos, pessoal, ele pontua qual que é a condição inicial para que aquele caso de uso seja executado, tá? E qual que é a condição de término para que a gente finalize a execução daquele caso de uso. Ok? Ainda, fluxo de eventos também contém informações relativas a quais os atores são interessados naquele sistema, tá? Ou seja, quais atores são envolvidos, estão relacionados àquele sistema. E por último, como o caso de uso interage com esses atores. Bem, como acontece a interação, como acontece o relacionamento entre os casos de uso e os seus atores correspondentes. Bem? Olha só, pessoal, ainda aqui sobre o fluxo de eventos, o que nós temos? Olha só. O fluxo de eventos de um caso de uso, ele é composto pelo quê? Ele é composto, pessoal, primeiramente por um fluxo básico. Tá? O que é um fluxo básico, pessoal? Ele descreve a funcionalidade principal de um caso de uso quando nenhum desvio é tomado.
Que é isso, pessoal? Vou explicar para vocês com outras palavras. O que é um fluxo básico, pessoal? O fluxo básico é como se fosse o mundo perfeito. Por que mundo perfeito, pessoal? Vocês começou a execução do seu algoritmo, tá? Do seu passo a passo, você foi executando. E tudo aconteceu da maneira que você tinha previsto. Então, ele começou, executou todos os passos e terminou. Tudo bem? É o que nós chamamos de fluxo básico, tá? Ele descreve a funcionalidade principal de um caso de uso, caso nenhum if aconteça, caso nenhum desvio seja tomado. Bem? É o que a gente chama de mundo perfeito, é o fluxo básico. Tá? Depois, nós temos aqui, pessoal, que a gente chama de zero ou mais fluxos alternativos. O que é isso, pessoal? Esses fluxos alternativos, eles descrevem os desvios pré-definidos do fluxo básico. O que é isso, pessoal? É igual quando vocês estão criando um fluxograma. Concorda comigo, pessoal, que num fluxograma, quando você está representando um algoritmo, num fluxograma você pode ter um fluxo básico, né? O mundo perfeito, o fluxo básico, mas você pode ter fluxos alternativos. O que são esses fluxos alternativos, pessoal? Por exemplo, às vezes você testa uma condição e dependendo do valor que é testado naquela condição, você toma um caminho diferente no seu algoritmo. Ok? Então, esses caminhos diferentes, pessoal, que você pode trilhar dentro do seu algoritmo, são chamados de fluxos alternativos. Bem? Legal. Olha só. Esses fluxos, pessoal, eles podem ser especificados de várias formas diferentes. Né? Existem várias maneiras diferentes de nós criarmos, de nós especificarmos esses fluxos de eventos. Tá? Primeiro, pessoal, a gente pode fazer uma descrição textual informal. O que é a descrição textual informal, pessoal? O que é? É um texto. Tá? Você escreve um texto, um textão, um texto corrido, como se fosse uma redação, tá, pessoal? Como se fosse um relatório. Você escreve um textão para descrever o fluxo de eventos de um diagrama de casos de uso. Bem, pessoal? Entretanto, pessoal, essa descrição textual informal, ela não é a melhor forma de trabalhar, tá? É uma técnica que existe, mas ela não é a melhor forma de proceder, de se fazer. Bem? Segundo, nós podemos criar, pessoal, nosso fluxo de eventos através de um texto semiformal. O que é um texto semiformal, pessoal? É um texto que ele tem pré e pós-condições. Tá? Inclusive, eu vou mostrar uma situação desse texto aí semiformal aqui na próxima página. Tá? E depois, pessoal, nós temos aqui uma terceira técnica, uma terceira maneira, que é chamada de pseudocódigo. Ou seja, você cria o seu fluxo de eventos como se fosse um algoritmo, como se fosse um pseudocódigo. Tá? Aliás, essa maneira aqui, pessoal, essa forma aqui, é a maneira que eu mais gosto, é a maneira que eu mais prefiro. Ok? Você usar uma representação de pseudocódigo, como se fosse um algoritmo, para representar o fluxo de eventos de um diagrama de casos de uso. Tá? É a forma que eu acredito que fica mais bacana, fica mais descritiva e assim por diante. Tudo bem? E uma quarta maneira, né, pessoal? Uma quarta forma, uma quarta maneira de você descrever um fluxo de eventos é fazendo uma combinação de essas três técnicas que eu acabei de apresentar para vocês. Ok? Em vez de vocês usarem uma das técnicas, vocês poderiam fazer uma combinação das mesmas. Bem? Tranquilo? Depois, pessoal, continuando, o que nós temos? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês, pessoal, sobre as pré e as pós-condições, né? Então, olha só, aqui nós temos as pré e as pós-condições. Tá? O que são as pré-condições? Né? Pré-condições é a listagem das condições que devem ser verificadas quando o utilizador inicia um caso de uso. Tá? Trata-se de uma verificação do ator ao acessar o sistema, por exemplo. Tá? Por exemplo, pessoal, se envolver um website, se envolver um portal, né? Englobaria verificar se está logado na internet. Né? Você tem que verificar se está logado na internet, né? Conectado na internet, antes de acessar os sites e os conteúdos. Né?
sei lá, por exemplo, você vai acessar um portal, você tem que fazer verificação de acesso, né? Você tem que fazer o acesso via login e senha, para depois você ter acesso a essa funcionalidade, através daquele site, através daquele portal. Ok, pessoal? Então, basicamente, o que são pré-condições, pessoal? Pré-condições são exatamente, pessoal, situações, condições que têm que ser avaliadas, que têm que ser pré-avaliadas, antes que aquele caso de uso seja efetivamente executado. Tudo bem? Que nós chamamos de pré-condições. Legal? Legal. Depois, nós temos aqui as pós-condições. Pós-condições, pessoal, basicamente é o inverso da pré. Né? O que são as pós-condições? Olha só. É exatamente a descrição do estado do sistema após a execução do caso de uso. No caso dos exemplos anteriores, né, que eu elenquei agora para vocês, a pós-condição seria: o sistema armazena os dados do sistema. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vocês estão usando um software, vocês estão usando um sistema, e quando vocês vão fazer o logout, quando vocês estão fazendo o fechamento do sistema, provavelmente o sistema, pessoal, automaticamente, ele deveria salvar os dados em banco de dados, né? Salvar o log do sistema, salvar o log de tudo que foi feito, tudo que foi desempenhado lá naquela sessão. Ok? Salvo no banco de dados, por exemplo. Tá? Então, isso a gente poderia afirmar, pessoal, que é como se fosse uma pós-condição. Tá? São ações que têm que ser executadas depois do fechamento de um determinado caso de uso. Bem? Legal. Ó, esse exemplo aqui, pessoal, ele é bem legal. Ele é bem bacana esse exemplo aqui, ó. Vamos dar uma acompanhada aqui nesse exemplo, que ele é bem legal. Ó, esse aqui, pessoal, é o exemplo. Esse aqui é o exemplo de um fluxo básico, tá? Do caso de uso comprar produtos, ok? Então, digamos que eu vou criar um fluxo básico somente para esse caso de uso chamar comprar produtos, tá? Vamos lá, então. E vamos fazer a descrição aqui, pessoal, usando aquela técnica que eu já tinha falado para vocês, que é a técnica de pseudocódigo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Como se fosse um algoritmo mesmo, como se fosse um pseudocódigo. Vamos lá. Primeiro, o cliente chega ao ponto de vendas com os produtos da compra. Legal, pessoal? Como se o cliente estivesse chegando lá no caixa, sei lá, no caixa do supermercado. Tá? O cliente chega ao ponto de vendas com os produtos da compra lá no seu carrinho. Legal. 2. Para cada produto trazido pelo cliente, tem um processo, né, pessoal? Para cada produto trazido pelo cliente, nós temos 2 etapas. Quais são elas? O atendente registra o código, né, o código de barras, e a quantidade daquele produto. E B, o sistema, né, de software determina o preço do produto e o adiciona ao valor total da compra. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Legal? Tudo bem. Item 3. Ainda aqui no nosso pseudocódigo. Né? Item 3. O atendente finaliza compra. Tá? Item 4. O sistema calcula e apresenta o total, né, pessoal? O valor total a ser pago pelo cliente final. Bem? Legal. Então, isso aqui seria um exemplo de um pseudocódigo. Tá? Seria um exemplo de um fluxo básico, né? Seria um exemplo de um fluxo básico em pseudocódigo. Continuando, não acabou ainda. Não acabou ainda esse fluxo básico. Vamos entender aqui. 5. 5 aqui. O atendente, né? O atendente informa ao cliente sobre o total da compra e pergunta qual a forma de pagamento. Legal? Item 6. Se for dinheiro, a forma de pagamento recebe dinheiro. Tudo bem? Percebam, pessoal, esse aqui é o fluxo básico. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o fluxo alternativo. Vocês concordam comigo, pessoal, que como fluxo alternativo, nós poderíamos ter outras formas de pagamento? Concordam comigo, pessoal? Nós podemos ter pagamento no débito, no crédito, né?
ou pode estar usando o cartão da loja, né? O próprio cartão do estabelecimento comercial daquela loja, né? Então, percebam, nesse item 6, no fluxo básico, nós colocamos aqui como padrão a forma de pagamento dinheiro. Entretanto, pessoal, no fluxo alternativo, daqui a pouquinho, nós iremos elencar, nós iremos descrever as formas de pagamento diferentes que a gente pode ter. Tudo bem, pessoal? Então, para esse passo 6, daqui a pouquinho, a gente vai demonstrar um fluxo, né, alternativo. Aqui nós estamos no fluxo básico. Legal? Item 7. O que nós temos no item 7? O atendente registra a quantidade recebida em dinheiro, né, que ele recebeu em dinheiro. 8. O sistema mostra o troco e gera o recibo, gera a nota fiscal. Tá? 9. O atendente, né? O atendente deposita o dinheiro lá no caixa, né? Devolve o troco e entrega o recibo, né? O cupom fiscal de compra. Legal? E aí o sistema, né, pessoal, o software, ele registra o final daquela transação. Ok? E aí o sistema está pronto, o sistema está apto para receber a compra de um outro usuário que esteja lá na fila do supermercado, né, na fila do estabelecimento comercial e assim por diante. Bem, pessoal, percebam que a gente acabou de criar um fluxo básico de eventos, não é? Para um determinado, né, pessoal? Para um determinado aqui caso de uso, que é exatamente o nosso caso de uso, comprar produtos. Bem? Então, isso aqui nós chamamos de fluxo básico. Depois, o que a gente tem? Fluxos alternativos. Tá? Esses fluxos alternativos, pessoal, de eventos, eles são relacionados exatamente a esse fluxo básico que a gente acabou de criar. Ok? Então, vamos lá. Então, perceba que agora, pessoal, para criar esses fluxos alternativos, nós estamos usando a técnica aqui de descrição textual, tá? Que é uma outra técnica que eu tinha citado para vocês agora há pouco também. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui 3 fluxos alternativos. Vamos lá. Primeiro, no passo 2 do fluxo básico, pode haver um produto com código inválido. Nesse caso, o sistema avisará que o código fornecido é inválido, né, o código de barras, e pede que o atendente registre o próximo produto. Tá? Vá para o passo 2 do fluxo básico. Então, olha só. Percebam, pessoal, que o que seria isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma validação, tá? Lá do passo 2 do meu fluxo básico. Onde está o passo 2, pessoal? Aqui, ó. Acabei de voltar aqui para o fluxo básico no passo 2. Tudo bem, pessoal? Percebam que aqui nesse passo 2, o que ele fala? Que aqui no item A, ele pode estar tentando registrar o código de barras e dar um erro no código. Bem, pessoal? E aí ele não vai conseguir fazer a leitura do produto, não vai determinar o preço, ou seja, concordam, pessoal, comigo aqui que vai ser necessária uma repetição aqui nesse passo 2? Concordam comigo, pessoal, que na verdade aqui nesse passo 2 do fluxo básico, na verdade nós temos uma repetição, não é? Enquanto nós tivermos itens, enquanto nós tivermos produtos no carrinho, né, lá na esteira, todos esses produtos a gente vai ter que fazer a leitura do código de barra, determinar o preço e adicionar a compra ao valor da compra final. E ainda, pessoal, se tiver problema no código de barras, né, a gente vai precisar executar o quê? Esse primeiro fluxo alternativo que está aqui. Bem, pessoal? Pode haver um produto com código inválido. Nesse caso, o sistema avisará que o código fornecido é inválido e pede que o atendente registre o próximo produto e aí vá para o passo 2 do fluxo básico. Por que ele volta para o passo 2, pessoal? Lembre que no passo 2 eu tenho 2 subpassos. São os subpassos A e B. Tá? Então, se eu estiver, pessoal, executando aqueles subpassos A e B, eu preciso retornar para o passo 2 e executando aqueles 3 passos como se fosse uma estrutura de repetição. Ok? Como se fosse um ciclo, como se fosse um loop. Tá? Próximo fluxo alternativo aqui, pessoal. 2. O que nós temos? No passo 6,
o cliente pode escolher pagar com cartão de crédito ou débito. Nesse caso, o atendente passa o cartão e o cliente digita a senha. Bem, pessoal? Então, esse fluxo alternativo, de número 2, pessoal, ele vai ser um fluxo alternativo de qual passo? De qual passo do fluxo básico, pessoal? Do passo 6. Bem? Do passo 6 do fluxo básico, tá? Esse passo 6 terá um fluxo alternativo. Por quê, pessoal? Porque além do pagamento em dinheiro, nós podemos ter pagamento em outras modalidades. E, por último, pessoal, percebam que a gente colocou um último fluxo alternativo, que nós chamamos de 3. O que seria esse fluxo alternativo aqui? Olha só. A qualquer momento, tá? A qualquer momento, o atendente pode cancelar a transação, tá? Ou seja, em qualquer passo do fluxo básico, em qualquer momento, o atendente pode cancelar a transação. Nesse caso, as informações referentes à compra serão canceladas, serão descartadas. Tudo bem, pessoal? Então, é um fluxo alternativo que nós elencamos, que é esse fluxo alternativo 3. Entretanto, esse fluxo alternativo 3, ele pode ser executado em qualquer momento daquele fluxo básico que nós elencamos. Legal? Tranquilo? E percebam ainda, pessoal, que todo esse fluxo básico e fluxo alternativo que nós criamos, tudo isso aqui pertence a uma única elipse. Pertence a um único caso de uso, pessoal. A qual caso de uso que ele pertence? Ao caso de uso comprar produtos. Olha que bacana, pessoal. Nós pegamos uma única elipse, tá? Um único caso de uso do nosso diagrama de casos de uso e fizemos todo esse fluxo básico e fluxos alternativos somente para esse caso de uso chamado comprar produtos. Bacana, né, pessoal? Legal, né? Fica interessante. Nesse caso aqui, o nosso caso de uso comprar produtos, ele fica muito melhor descrito, ele fica muito mais detalhado, não é? Principalmente pressupondo que amanhã depois o programador vai precisar pegar esses diagramas, pegar essa documentação e fazer a programação de sistemas, né? Então podemos dizer que o nosso diagrama de casos de uso vai ficar muito mais detalhado, vai ficar muito mais completo, né? Quando nós criarmos esse fluxo básico e esses fluxos alternativos de eventos. Tudo bem, pessoal? Legal? Já vou dar uma passadinha lá no chat, tá? Para saber se está tudo bem aí, se não tem maiores dúvidas, tá? Continuando, o que nós temos? Formato de documentação de casos de uso. Que isso? Olha só. Não existem padrões na indústria ou na literatura para sua formatação, tá? Então, se vocês procurarem, pessoal, na internet, na indústria, tá? Não existe um padrão ainda, né, na indústria, pessoal, de como deve ser feita a documentação dos casos de uso, tá? Às vezes, pessoal, até existe alguma empresa na área de TI, na área de tecnologia da informação, que adota o seu próprio padrão que a própria empresa criou, tudo bem? Mas não existe um padrão mundial, tá, em termos de documentação de casos de uso. Tá? Entretanto, a pessoa que está falando aqui, né, que nessa documentação de casos de uso, mesmo não existindo um padrão, né, nessa documentação deve-se incluir informações que facilitem a comunicação entre os clientes e a equipe de desenvolvimento de sistemas. Isso é fato. Com certeza, pessoal. Mesmo não existindo ainda um padrão, em termos de documentação de casos de uso, é importantíssimo que nesse documento tenha artefatos, tenha informações que facilitem a comunicação entre os usuários, os clientes e a equipe de desenvolvimento de sistemas, tá? Mesmo assim, pessoal, mesmo não existindo um padrão, eu gosto de colocar para vocês aqui qual que é o modelo mais usual, tá? Qual é o formato, qual é o template mais usual para a documentação de casos de uso, tá? Qual seria o modelo mais usual, pessoal? Seria esse aqui, ó. Primeiro, coloca o nome do caso de uso. Depois, você coloca uma breve descrição textual sobre ele,
sobre a característica dele, sobre a funcionalidade dele. Depois, você coloca o ator principal, né? Ou seja, qual é o ator, tá? Qual é o ator que está diretamente relacionado a esse caso de uso, ok? Depois, prioridade. O que é prioridade, pessoal? Você tem que definir se esse caso de uso, se ele é essencial, se ele é importante ou se ele é desejável. O que é isso, pessoal? Vamos lá. O que é um caso de uso essencial? É um caso de uso, pessoal, que é obrigatório. Tá? Ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser programado a todo custo. Ele é essencial. Sem esse caso de uso, o seu software não funciona. A sua empresa não roda. Tá? A sua empresa só consegue abrir se esse caso de uso funcionar, estiver em funcionamento. Ok? Então seria um caso de uso chamado de essencial. Depois, pessoal, prioridade importante. O que é um caso de uso importante, pessoal? É um caso de uso que é importante, ele tem que ser programado também, tá? Ele precisa ser codificado, precisa ser programado, tá? Mas, pessoal, um caso de uso importante, ele não é tão importante igual ao essencial, tá? O que é o essencial, pessoal? O essencial é obrigatório. Ele tem que ser programado de qualquer jeito. Agora, o que é um caso de uso importante, pessoal? Um caso de uso que ele tem que ser programado, tem que ser implementado também, tá? Mas, se a minha empresa abrir amanhã ou depois, a minha empresa consegue sobreviver sem essa funcionalidade. Ela é uma funcionalidade importante. Por exemplo, um relatório, gerar um relatório. É uma funcionalidade super importante para a minha empresa. Mas eu consigo abrir a minha empresa amanhã ou depois sem esse caso de uso. Ok? Mas esse caso de uso tem que ser programado, tem que ser codificado. Tá? E por último, pessoal, prioridade desejável. O que é prioridade desejável, pessoal? Desejável, ela seria digamos, é um caso de uso que ele não é tão importante, né? É uma funcionalidade que você tem que programar, você tem que codificar, tá? Mas se ele não for codificado, pessoal, ninguém vai morrer, tá? Ninguém vai morrer se aquela funcionalidade não for implementada. Exemplo, pessoal. Sei lá, você quer criar uma interface de usuário mais adequada para usuários que tenham necessidades especiais. Apesar que hoje em dia esse tema é bem importante, né, pessoal? Esse tema é bem relevante. Hoje em dia isso aí, na verdade, eu acho que eu já colocaria como importante até essencial, né? Você ter sistemas aí para pessoas com necessidades especiais. Mas sei lá, vou dar um outro exemplo. Você, lá no seu software, no seu sistema, além de ter interface gráfica, você vai criar a interface por shortcuts. O que é shortcuts, pessoal? É teclas de atalho, né? Onde o usuário consegue acessar algumas janelas a partir de teclas de atalho, né? Ou seja, concorda comigo? Que é um caso de uso desejável. Mas se não for programado, né, pessoal, não vai fazer tanta falta, acredito. Bem, pessoal, então só para a gente entender um pouquinho aí a diferença entre essas prioridades de casos de uso. Depois, pessoal, nesse fluxo de eventos, o que nós temos também? Nessa documentação, né? Nós estamos falando aqui da documentação de casos de uso. Dentro dessa documentação, a gente também tem que colocar o fluxo de eventos, ou seja, tem que colocar o fluxo de eventos principal. O que é o fluxo de eventos principal, pessoal? É o fluxo de eventos básico, que eu expliquei agora há pouco. Tá? E também devemos colocar os fluxos secundários. O que são os fluxos secundários? São os fluxos alternativos, que também eu expliquei agora há pouco. Tá? E por último, pessoal, nessa documentação, nós também podemos colocar todos os requisitos não funcionais relacionados a esse caso de uso. Bem, pessoal, então isso aqui é um modelo, é um formato, né, um template de uma documentação padrão que pode ser usado para documentação de casos de uso. Bem, pessoal, tranquilo? Eu vou dar uma passadinha agora, pessoal, no chat, só para saber como é que estão as coisas aqui, para saber se são as mesmas pessoas que estão aqui. Legal. Está aqui a Andresa, o Guilherme e a Paula. Né? Tudo bem por aqui, pessoal? Tinha aparecido uma pergunta aqui, né? Legal. Uma perguntinha aqui da Andressa, né?
Eu vi que você falou aqui, Andressa, que nesse caso poderia ser usado o diagrama de atividades. Ah, eu acho que eu entendi. Você conhece, Andressa? Já usou o diagrama de atividades? O diagrama de atividades, Andressa, ele é bem parecido com um fluxograma, né? Ele é bem parecido com um algoritmo. Você já usou ele, Andressa? O diagrama de atividades? Você já usou ele? Estudou há um tempo atrás? Legal. O diagrama de atividades ele é bem parecido com um pseudocódigo, um fluxograma, onde você modela as atividades, né? As ações. A gente modela as raias de natação, né? Tem lá também o conceito de raias de natação. Nós conseguimos também modelar no diagrama de atividades processos em paralelo, né? Processos que são executados em paralelo, concomitantemente. Então é bem bacana esse diagrama de atividade aí que a Andressa ali está salientando. Show de bola. Maravilha. Mas vocês têm, pessoal, alguma dúvida aqui sobre essa parte? Sobre essa explicação aqui que a gente fez até agora? Sim? Não? Tá tranquilo, pessoal? Não? Tranquilo. Legal, pessoal. Então vamos lá. Vamos prosseguindo aqui. Agora, Andressa, eu vou chegar naquela parte que você tinha questionado, né? Que você tinha falado lá sobre a especificação dos tipos de atores, né? Então agora eu vou explicar esse conceito aí de generalização e especialização, tá? A partir agora dessa segunda parte da aula. Ok? Então vamos lá. Dando continuidade, o que nós temos? Ó, agora eu vou explicar para vocês, pessoal, nesse momento, um pouco sobre os relacionamentos que a gente pode colocar num diagrama de casos de uso, tá? Quais são os tipos de associação que nós podemos desenhar num diagrama de casos de uso? Então vamos lá, pessoal. O que nós temos? Seguinte, os casos de uso, né? Eles podem ser organizados por meio de relacionamento entre eles. Com certeza, né, pessoal? Eu posso colocar vários casos de uso e conectar esses casos de uso todos um com os outros. Posso fazer conexão entre eles. Eu posso fazer relacionamento entre esses casos de uso. Com certeza. Tá? E ele fala, pessoal, que aqui, especificamente, a OML, ela tem três tipos, né? A OML tem três tipos de relacionamentos. Eu vou explicar agora para vocês. Nós temos o relacionamento de generalização, né? O relacionamento de inclusão e o relacionamento de extensão. Ok, pessoal? E daqui para frente, nesse slide, eu vou explicar para vocês esses três tipos de relacionamentos que podem ser colocados num diagrama de casos de uso. Ok? Então vamos lá. Primeiro, generalização. Tá? O que é generalização? Vamos lá. Generalização é um relacionamento de generalização e especialização. Tá? Na verdade, pessoal, esse relacionamento aqui de generalização e especialização, na verdade, ele é uma forma de nós implementarmos a herança. Bem? Então, quando a gente tem, por exemplo, um elemento, uma entidade, que seria uma entidade mais geral, e embaixo nós teríamos algumas entidades que são mais específicas, tá? Então, para implementar, pessoal, esse conceito que nós chamamos de herança, tá? Nós usamos esse conceito de generalização barra especialização, tá? Esse conceito, pessoal, de generalização, ele é chamado também de um tipo de. Inclusive está aqui entre parênteses, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender, pessoal, por que também ele pode ser chamado de um relacionamento ou é um tipo de. Vocês já vão ver por quê, tá? Olha só, segundo item aqui. Os casos de uso especializados, eles herdam a estrutura do caso de uso generalizado. Ou, como queiram, né, Andressa, que é aquilo que você tinha questionado, né, eu posso ter as duas situações. Eu posso ter um caso de uso especializado, específico,
que herda a estrutura, herda as características de um caso de uso geral, generalizado. Da mesma forma, pessoal, eu também posso ter um ator, tá? Ou eu posso ter atores específicos, especializados, que herdam as características de um ator mais geral, de um ator mais generalizado. Ok, pessoal? Então, isso é exatamente o mecanismo que nós chamamos de herança, que também pode ser chamado de generalização barra especialização. Ou também pode ser chamado de um relacionamento é um tipo de. Tá? Já vou explicar o porquê disso aí. Bem, ó, olha só. Generalização barra especialização. Quando usar, pessoal? Quando que a gente faz o uso? Vamos ver aqui. Quando que a gente usa? Bom, quando você estiver descrevendo comportamentos semelhantes entre casos de uso, mas algum deles faz um pouco mais que o outro. Que isso? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, pessoal. Dá uma olhada aqui nesse exemplo comigo. Ó, percebam, pessoal, que eu tenho um usuário aqui. Eu tenho um ator chamado de usuário, tudo bem? O que esse usuário, pessoal, faz no sistema? Esse ator, ele faz um empréstimo. Bem? Percebam, pessoal, que aqui eu estou pressupondo um sistema de biblioteca. Tudo bem? Façam de conta que eu estou me referindo a um sistema de biblioteca da faculdade. Tá? Perceba, pessoal, que esse usuário, esse ator usuário, ele pode fazer um empréstimo. Entretanto, pessoal, não sei se vocês concordam comigo. Vocês concordam comigo, pessoal, que aluno e professor na faculdade, eles têm formas diferentes de fazer empréstimo. Provavelmente, pessoal, sei lá, o aluno, pessoal, quantos livros que o aluno pode emprestar por vez? Sei lá, 2 livros por vez? Não é? Deve ser algo mais ou menos parecido com isso. Cada aluno pode emprestar 2 livros ao mesmo tempo. Isso pode ficar com o livro por uma semana. Ok? Deve ser a regra do empréstimo do aluno. E o professor, pessoal? Provavelmente o professor deve ter alguma regra diferenciada. Alguma coisa do tipo, olha, o professor ele pode emprestar 3 livros por vez, né? Pelo fato de ele ser professor, ele pode emprestar 3 livros e ele pode ficar 2 semanas com o livro. Tá? Aonde que eu estou querendo chegar, pessoal? Onde que eu estou querendo chegar? Presta atenção aqui, ó, comigo, pessoal. Presta atenção. Concorde comigo que eu tenho fazer empréstimo. O que é o fazer empréstimo, pessoal? O caso de uso fazer empréstimo é como se fosse um caso de uso mais geral, mais genérico, mais generalizado. Ok? É como se fosse, pessoal, um caso de uso pai. Tudo bem? É um caso de uso geral, genérico, generalizado. Tá? Enquanto, pessoal, que o empréstimo para o professor, o que seria, pessoal? É um caso de uso específico. Ok? Mesma coisa em empréstimo de aluno. Também seria um caso de uso especializado, específico. Tudo bem, pessoal? E olha só, quando a gente fala de herança, né? Já que a gente está falando aqui de herança, concordam comigo, pessoal, que quando eu falo do caso de uso fazer empréstimo, né? O caso de uso fazer empréstimo, como ele trata-se de um caso de uso generalizado, tudo que é mais geral, em termos de empréstimo, vai ficar onde, pessoal? Todas as funcionalidades que são mais genéricas, em termos de empréstimo, vão ficar onde? Vão ficar no fazer empréstimo. E tudo aquilo, pessoal, tudo aquilo que é específico, tá? Tudo aquilo que é específico do empréstimo de professor vai ficar no caso de uso de professor. Tudo aquilo que é do caso, tudo aquilo, né, pessoal, que é específico, tá? Tudo aquilo que é específico de empréstimo de aluno vai ficar aqui dentro do caso de uso de aluno. Tudo bem, pessoal? Então, como se eu tivesse um caso de uso pai, digamos assim, que é o fazer empréstimo, e temos 2 casos de uso filhos, que seria o empréstimo de professor e o empréstimo de aluno. Tá? E lembra, pessoal, que eu falei desse cara aqui para vocês? É um tipo de? É um tipo de. Vou explicar ele agora para vocês. Olha só. Vocês concordam comigo, pessoal, que empréstimo de professor é um tipo de fazer empréstimo? Concordam comigo, pessoal?
O empréstimo de professor é um tipo de empréstimo. Da mesma forma, o empréstimo de aluno também é um tipo de empréstimo. Ok? Sendo que empréstimo de professor e empréstimo de aluno podem estar herdando características e informações do caso de uso mais geral, que é chamado fazer empréstimo. Tudo bem? Percebam, pessoal, olha só. Sempre quando vocês quiserem representar esse conceito de generalização, esse conceito de herança, vocês vão ter que usar essa seta aqui, ó, pessoal. É uma seta fechada. Perceberam aqui, ó, pessoal? É uma seta fechada, não pintada, não preenchida. Perceberam, pessoal? Então, sempre que eu quiser representar esse conceito de herança, esse conceito de generalização, eu vou precisar usar uma seta fechada, não pintada, não preenchida. Ok? E sempre essa seta, pessoal, ela aponta para quem? Essa seta, ela aponta para aquele caso de uso pai, para aquele caso de uso generalizado. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Tem essa seta aqui também apontando para o caso de uso mais generalizado. Bem, pessoal? As outras linhas, pessoal, do diagrama de casos de uso, por exemplo, essa linha aqui, eu posso ter uma seta normal, posso ter uma seta convencional, uma seta aberta. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é um conceito que nós chamamos de generalização e especialização, que, na verdade, é um mecanismo que nós temos de implementar herança, tanto no diagrama de casos de uso e também em outros diagramas, como é o caso do diagrama de classes, que nós veremos posteriormente. Tudo bem? Vou dar um pulinho aqui no chat, pessoal, só para saber se está tudo bem. Entenderam mais ou menos, pessoal? Principalmente a Andressa, né, que tinha exatamente me questionado esse aspecto. Tudo bem, Andressa? Tranquilo? Sim? Legal. E aí, Andressa, esse mecanismo de... Guilherme também, tranquilo? Show de bola. Esse mecanismo aí que eu expliquei para vocês, Andressa, que é esse mecanismo de herança, né? Ele funciona tanto para casos de uso e funciona também para atores. Tudo bem, Andressa? Inclusive, daqui a pouquinho, Andressa, eu vou trazer um exemplo para vocês todos, só que com atores. Aí eu acho que vai bem de encontro com o que você tinha perguntado para mim no começo. Tá? Eu vou dar um exemplo desse tipo, só que agora não mais com casos de uso. Vou dar exemplo com atores. Daqui a pouquinho eu vou mostrar esse exemplo para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Legal, pessoal? Posso passar? Show de bola. Cadê a nossa amiga ali, a Paula? Paula tá por aí? Ou não? Apesar que hoje tá meio complicado, né, pessoal? Vocês têm 2 provas online hoje, né? É verdade, né, Paula? Então hoje tá difícil. Hoje vocês podem ficar tranquilos, podem fazer a prova de vocês, tá? A aula vai ficar gravada e depois vocês podem assistir lá pelo link. Ok? Show de bola. Continuando. O que nós temos? Tá quase acabando esse slide aqui, tá, pessoal? E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Tá quase acabando esse slide aqui. Vamos lá. Próximo conceito do diagrama de casos de uso. Esse conceito é chamado de relacionamento de inclusão, tá? Esse relacionamento, pessoal, também pode ser chamado de includes. Estão vendo o nome aqui embaixo? Include, tá? Então, esse relacionamento pode ser chamado de relacionamento de inclusão ou também pode ser chamado de include, tá? Então, vamos ver a definição dele. No relacionamento de inclusão, um caso de uso incorpora explicitamente o comportamento de outros casos de uso, evitando, assim, repetições de casos de uso. Tá? Em outras palavras, pessoal, o que é o relacionamento de inclusão? O relacionamento de inclusão, pessoal, ele incorpora ou ele inclui o comportamento ou ele inclui as funcionalidades de outros casos de uso que estão ao lado dele. Tá? Isso evita, pessoal,
Isso evita que você reescreva código, tá? Vou dar um exemplo, pessoal. Vocês lembram quando vocês trabalhavam em programação com a construção de funções e procedimentos? Alguém já criou, pessoal, funções e procedimentos? Aí, se vocês responderem lá no chat, daqui a pouco eu vou ver a resposta de vocês, tá? Mas acho que com certeza, pessoal, algum de vocês já deve ter construído funções ou procedimentos num programa. O que é uma função, pessoal, num programa? Né? Por exemplo, eu crio uma função chamada resolve equação de segundo grau. Tá? O que eu faço, pessoal? Eu crio essa função, não é? E a partir do meu main, a partir do meu programa principal, eu posso chamar aquela função, eu posso chamar aquele procedimento quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu desejar. Bem, pessoal, nesse caso, não é necessário que eu reescreva várias vezes o código da resolução da equação de segundo grau, né? Eu não preciso ficar reescrevendo ela a todo momento que eu necessite dela, não é? Eu só preciso, pessoal, escrever o código dela uma única vez, colocar dentro de uma função, dentro de um procedimento, não é? E toda vez que eu precisar daquela função, o que eu faço, pessoal? Eu chamo aquela função, passando os parâmetros para ela vai fazer os cálculos necessários e depois ela me dá uma resposta. Ok, pessoal? Isso vai ficar mais claro para vocês daqui a pouquinho. Mas um relacionamento de includes, um relacionamento de inclusão, é como se fosse inclusão de um código extra. É como se fosse inclusão de uma função, de um procedimento. Ok? A gente já vai ver isso, pessoal, lá no exemplo, graficamente. Já vamos ver lá no exemplo. Ok? Continuando. O cenário comum, a mais de um caso de uso, é captado por outro. Tá? Concentra o serviço em um caso de uso base a ser utilizado por outros. Evita-se descrever a mesma sequência de passos em vários casos de uso. Então, o que ele está falando, pessoal? Exatamente o que eu expliquei agora. Digamos que eu tenho dois casos de uso. Dois. Tem esse caso de uso e esse aqui. Tá? Em vez, pessoal, de eu reescrever um código, o mesmo código de programa, nesse caso de uso e também nesse caso de uso, o que eu faço então? Eu pego esse código que está em duplicidade, está duplicado, eu coloco ele, pessoal, num terceiro caso de uso, tá? E faço com que esses dois casos de uso iniciais incluam esse código que estava anteriormente replicado, que estava anteriormente duplicado e agora não está mais, porque ele está num caso de uso que é como se fosse um caso de uso de função, de procedimento. Ok? Legal. Esse relacionamento, pessoal, de inclusão, de includes, ele sempre usa a regra, né, ou estereótipo, includes, para expressar esse tipo de relacionamento. O que é isso? Sempre quando você criar, pessoal, um relacionamento de inclusão, lá no diagrama de casos de uso, você tem que colocar explicitamente o sinal de menor, menor, a palavra include em inglês, e o sinal de maior e maior. Tá? É a forma que você tem para representar no diagrama que você está realmente usando, naquele momento, o relacionamento de inclusão. Tudo bem? Vamos ver o exemplo aqui, pessoal, para ficar mais fácil. Quando usar, né? Quando utilizar um relacionamento de inclusão? Vamos ver aqui. Olha só. Nós usamos quando houver repetição entre casos de uso e você deseja evitar essa repetição. Então, é exatamente o que eu falei agora há pouco. Tá? Exemplo. Tanto o caso de uso fazer empréstimo, que é esse cara aqui, quanto o caso de uso fazer consulta, que é esse aqui embaixo, né, pessoal? Tudo bem? Que é esse aqui embaixo, fazer consulta. Então, tanto o caso de uso fazer empréstimo, que é esse aqui, quanto o caso de uso fazer consulta, que está aqui embaixo, precisariam internamente ter uma descrição da análise do usuário. Tá? Então, nós criamos um caso de uso separado para tal finalidade. E utilizamos o mesmo nos dois casos de uso anteriores. Tanto no fazer empréstimo, quanto no fazer consulta. Tá?
Então vamos prestar atenção aqui, pessoal. Como é que fica aqui graficamente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, eu tenho aqui o usuário, correto, pessoal? Tem aqui um usuário. Olha só. Esse usuário, ele pode tanto, pessoal, esse ator usuário, ele pode tanto fazer o empréstimo, tá? Quanto ele pode fazer também uma consulta no banco de dados, tá? Entretanto, pessoal, olha só, tanto para fazer empréstimo quanto para fazer a consulta, é necessário fazer uma análise do usuário, né? Você tem que fazer uma análise lá do usuário, para ver se o usuário não está devendo livro, para verificar se esse usuário não está com multa na biblioteca e aquela multa não está atrasada, ainda não foi paga, né? Ou seja, concordo comigo, pessoal, concordam comigo que tanto no caso de uso fazer empréstimo, quanto no caso de uso fazer consulta, nós deveríamos ter aqui e aqui internamente um código para fazer análise do usuário, né? Entretanto, pessoal, como nós somos programadores, né? Nós somos da área de TI, somos programadores, nós não vamos, né, pessoal, com certeza, nós não vamos deixar um código, um programa, nós não vamos deixar um algoritmo repetido nesse caso de uso e nesse caso de uso aqui. Nós somos programadores, né, pessoal? A gente não vai deixar um código de programa repetido nesse caso de uso e nesse caso de uso aqui. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos criar uma função, né? Nós vamos criar uma função, ou vamos criar um caso de uso, né? Uma função, um procedimento, ou vamos criar um caso de uso chamado analisar o usuário. E faremos com que tanto fazer empréstimo inclua, né? Include de analisar o usuário, e faremos também com que o fazer consulta faça o includes de analisar o usuário. Ou seja, tanto fazer empréstimo quanto fazer consulta necessitam analisar um usuário antes de realizar o seu procedimento, tá? Então, fazer empréstimo inclui o analisar o usuário e o fazer consulta também inclui o analisar o usuário. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Vou passar aqui para o chat para saber se o pessoal conseguiu acompanhar a linha de raciocínio. Conseguiram lá, Paula? Paula, Guilherme, Andressa, conseguiram acompanhar a linha de raciocínio? Sim? Então, basicamente, o que é, pessoal, um relacionamento de inclusão? É um relacionamento que inclui algo, tá? É como se fosse uma chamada de uma função, uma chamada de um procedimento, uma chamada de uma rotina. Tudo bem, meninos e meninas? Sossegadinho? Tranquilo? Show de bola. Legal. E aí, vamos, pessoal, se eu não me engano, para o último conceito, né? E aí, se der um tempinho, eu quero mostrar uns exemplos adicionais para vocês, tá? Vamos agora para o último conceito, que é esse aqui, pessoal. Ele é chamado de relacionamento de extensão, tá? Também pode ser chamado de extends, em inglês, ok? Então, vamos lá. Para que serve, pessoal, o relacionamento de extensão? Ele é usado para descrever cenários opcionais. Cenários opcionais ou facultativos dentro de um caso de uso. Os casos de uso estendidos, né, de extensão, de extends, ocorrerão em uma situação específica e não em todas as situações que foram elencadas no diagrama. Ok? Olha só. O relacionamento de extensão, ele usa um estereótipo, ele usa uma regrinha, onde você coloca 2 sinais de menor, a palavra extends, e 2 sinais de maior, para representar esse tipo de relacionamento no diagrama de casos de uso. Tudo bem? Vamos lá. Como é que ficaria, pessoal, agora, se a gente for pensar num exemplo? Quando usar? Quando usar, né, pessoal? Ó, quando quiser descrever uma variação do comportamento normal do seu diagrama. Tá? Então, sempre, pessoal, quando vocês quiserem pegar aqui, pessoal, uma caneta, olha só. Quando que a gente usa o relacionamento de extensão, né? Sempre quando a gente quiser representar variações, tá?
variações do comportamento normal. Tá? Aqui, nós também representamos partes opcionais, no caso de uso, ou como queiram, pessoal, podemos chamar de partes facultativas. Né? Eu posso executar uma das opções alternativas que eu tenho em mãos. Tá? E também, pessoal, nesse relacionamento de extends, nós podemos representar cursos alternativos que raramente acontecem. Opções, né, pessoal? Opções. Tá? Variações. Olha só, vou pegar o exemplo aqui embaixo. Usuário, pessoal. O usuário ele vai fazer o pagamento da multa, correto? Entretanto, pessoal, vocês concordam comigo que para fazer o pagamento da multa, tem várias formas diferentes de fazer o pagamento da multa. Concordam comigo, pessoal? Até vou colocar aqui para vocês. Ó. Não sei se vai ficar muito legal aqui, mas vou fazer uma representação. Pelo menos mais 2 casos de uso eu vou colocar aqui para vocês. Estou colocando aqui o pagamento em dinheiro. Vou colocar aqui embaixo uma outra situação. Tem ali o pagamento em cheque. Também vou colocar o pagamento aqui, pessoal, em quê? Sei lá, cartão de crédito. Tá? Então, eu posso aceitar lá o pagamento em dinheiro, em cheque, né, pessoal? Ou em cartão de crédito. Tá? Só falei um pouquinho ali na hora de escrever, pessoal, mas aqui eu iria escrever a palavra extends para cada um desses relacionamentos. Bem, pessoal, aqui a mesma coisa. Iria colocar a palavra extends e colocar o sinal de menor e o sinal de maior. Então, olha só, pessoal, explicando de novo aqui. Concorda comigo, pessoal, que o usuário, esse ator usuário, ele vai fazer o pagamento da multa. E esse pagamento da multa, ele pode ser feito de diferentes formas, de diferentes maneiras, de diferentes maneiras opcionais, ok? Então, eu posso pagar, pessoal, ou por dinheiro, ou por cheque, ou por cartão de crédito, e assim por diante. Bem, pessoal? Então, sempre quando eu estiver representando opções alternativas, variações, partes opcionais, nós iremos representar isso, pessoal, através do conceito de, né, através do relacionamento de extensão, também chamado de relacionamento de extends. Bem, pessoal, cada uma das opções alternativas nós representamos como uma linha, como um relacionamento de extends, de extensão. E percebam, pessoal, que a seta, para onde que aponta a seta, pessoal, do extends? Para onde que aponta a seta do extends? Ela sempre aponta para aquele caso de uso principal. Ok, pessoal? Tem esse caso de uso principal, que foi colocado aqui no começo, né? E essas setas sempre apontam para esse caso de uso principal. Legal? Tranquilo? Vou dar uma passadinha aqui no chat para saber se está tudo bem, se vocês estão conseguindo acompanhar. Entenderam, pessoal, como é que é o foco aí do relacionamento? Sim, legal? Tudo bem? Andressa? Paula? Guilherme Bosso? Tranquilinho? Sossegado? Show de bola. Legal, pessoal. Então, se eu não me engano, já era a última página desse slide, dessa apresentação aqui. Ah, não, tem mais umas coisinhas aqui ainda, pessoal. É o último. Vamos lá. Está finalizando aqui o slide. Vamos lá. Processo de se identificar atores e casos de uso. Quais são os objetivos, né? Bom, os objetivos, né, de se identificar os atores e os casos de uso, os objetivos é exatamente delimitar, restringir o nosso sistema de alguma forma, né? Também destacar os atores, né, que irão interagir com o nosso sistema, e também destacar os casos de uso do nosso software, do nosso sistema, né? E olha só, pessoal, isso aqui é importante. Então, digamos que vocês vão criar o seu diagrama de casos de uso. Digamos que vocês vão criar a documentação de casos de uso. Qual seria o processo? Qual seria o passo a passo? Né? Primeiro,
Primeiro, vocês têm que identificar os atores. Depois, vocês identificam seus casos de uso, ok? Depois, vocês fazem, pessoal, uma descrição textual, tá? Vocês fazem uma descrição textual dos casos de uso, só que vocês fazem uma descrição, primeiramente, de uma forma resumida, tá? Depois, aí sim, efetivamente, vocês vão criar o diagrama, tá, pessoal? Aí, efetivamente, vocês vão criar o desenho do diagrama de casos de uso, aqui nessa quarta etapa. E, por último, pessoal, vocês podem descrever os seus diagramas de casos de uso e vocês vão descrever de uma forma textual, porém, de uma forma mais detalhada, que a gente chama de descrição analítica, ok? Inclusive, pessoal, para fazer essa descrição detalhada, vocês podem utilizar aquele fluxo de eventos que eu expliquei na aula de hoje, né? Lá naquele fluxo de eventos, não esquecer que sempre a gente coloca o fluxo básico e também os fluxos alternativos, tá? Então, aquele fluxo de eventos pode entrar aqui diretamente nessa última etapa, que envolve a descrição, né, pessoal, do diagrama de casos de uso de uma forma mais detalhada. Bem? E aí, se não me engano, já estamos aqui acabando, né, pessoal? Finalizando. Tá? Isso. Acabando aqui essa apresentação de slide. Legal. Show de bola, pessoal. Ó, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário aqui até esse momento? Não? Tá tranquilo? Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Tranquilo, né? Legal. Ó, o que eu poderia fazer, pessoal? Só um momentinho aqui, ó. Eu tenho alguns exemplos aqui de alguns diagramas de casos de uso, pessoal. Vocês querem aqui visualizar mais alguns exemplos, pessoal? Vamos aproveitar aqui mais uns 10 minutinhos, pode ser? Tudo bem, pessoal? Vamos, pode sim? Legal. Vou pegar aqui um slide, pessoal. Vou fechar aqui esse slide de teoria. Tudo bem? E eu trouxe para vocês aqui, pessoal, pelo menos uns 3 exemplos aqui de diagramas de casos de uso. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Agora eu vou compartilhar, né? Vou voltar a compartilhar aqui a janela para vocês. Compartilhei essa janela aqui. Vou mostrar 3 exemplozinhos para vocês de 3 diagramas de casos de uso. Olha só. Na verdade, hoje, pessoal, eu até tinha feito aí a previsão de eu terminar essa aula de hoje e fazer alguns exercícios, né? Fazer alguns exercícios que provavelmente o pessoal ia começar a fazer em aula e depois ia continuar a fazer durante a semana. Eu tinha essa previsão aí na aula de hoje. Mas como o pessoal teve essa questão aí das 2 provas online, né, que aconteceram hoje, eu vou falar sobre o exercício depois, tá, pessoal? Tudo bem? Eu vou abortar aqui momentaneamente e depois eu retomo esse assunto aí do exercício. Tudo bem? Eu vou aqui só apresentar os 3 exemplos e depois eu retomo esse assunto do exercício para vocês fazerem em cima do diagrama de casos de uso. Legal? Ó, esse exemplo aqui, pessoal, eu acho ele interessante. Por quê? Esse exemplo aqui, pessoal, inclusive, ele vai de encontro com o que a Andressa tinha falado lá no começo da aula, né, sobre as especificações dos atores. Olha só, Andressa, que eu posso fazer aqui, ó. Percebe aqui o que eu estou fazendo, ó. Eu estou criando aqui, pessoal, outros tipos de atores. Tudo bem, pessoal? Estou criando outros tipos de atores. Ó, esse primeiro ator aqui, pessoal, estou chamando de atendente. Tudo bem? Esse outro ator aqui, eu estou chamando de, sei lá, recepcionista. Ok? Recepcionista. Então, olha só, perceba. Deixa eu agora mudar aqui minha canetinha, né? Pegar o meu apontador a laser. Olha só, pessoal. Perceba. Eu tenho aqui o usuário. Tudo bem?
O usuário é um ator. Aqui embaixo eu tenho 3 subtipos, 3 subclassificações desse usuário que está aqui no topo. Tudo bem? Então eu posso afirmar, pessoal, que esse usuário ele seria um ator geral, mais generalizado, e esses atores que estão aqui na parte inferior, eles seriam atores especializados, eles seriam atores mais específicos. Ok, pessoal? E lembrando que essa seta aqui que eu tenho, que é a seta fechada, tá? Seta fechada e não pintada, não preenchida, é exatamente a seta que nós devemos utilizar para representar o conceito de herança. Tudo bem? Então percebam, pessoal, eu tenho aqui 3 tipos de usuários, não tem? Olha só, a atendente. A atendente é um tipo de usuário. Bem? O administrador do sistema, ele também é um tipo de usuário. A recepcionista também é um tipo de usuário. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, do é um tipo de? Acabei de usar o é um tipo de aqui nesse momento. Atendente é um tipo de usuário, administrador é um tipo de usuário, recepcionista também é um tipo de usuário do sistema, tá? O que o usuário do sistema pode fazer, pessoal? Ele pode manter os clientes no banco de dados, na base de dados, tudo bem? Olha só, pessoal. O manter clientes, eu criei vários includes, tá? O manter clientes faz includes. Ele inclui o pesquisar clientes, ele inclui o processo de inclusão, né, de clientes, ele inclui o módulo de exclusão, inclui o módulo de salvamento, salvar os dados, inclui o módulo de atualização dos dados e também inclui o módulo de emissão de relatório dos clientes. Legal, pessoal? Perceba que a gente usou aqui alguns conceitos importantes nesse exemplo. Usamos aqui o conceito de quê, pessoal? O que é esse conceito aqui? É o conceito de herança, tá? É o conceito de generalização e especialização, também chamado de é um tipo de. E aqui, em todos esses momentos, nós usamos o relacionamento de inclusão, né? É chamado de includes. Ok, pessoal? Legal. Outro exemplo. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, pessoal, seria um controle de agendamento de consultas. Ok? Vamos ver. Vamos perceber aqui, pessoal. Desse lado esquerdo, eu tenho o paciente. Né? Olha só, o que o paciente pode fazer? Seguinte, pessoal. Nesse diagrama aqui de casos de uso, nós temos que pressupor que o paciente ele pode fazer marcação de consulta via internet, via site da clínica. E realmente isso existe, né, pessoal? Existem algumas clínicas, alguns hospitais, onde você consegue ter acesso via internet à agenda e você tentar marcar uma consulta via agenda na internet. Né? Então, isso já é usual, já existe isso em alguns hospitais, algumas clínicas, né, que tem um portal na internet. Tá? Então, perceba aqui, pessoal, o que eu tenho? O paciente, ele pode marcar a consulta diretamente na internet ou via telefone, digamos assim. O paciente, pessoal, ele pode solicitar uma consulta. O paciente, ele pode solicitar cancelamento de consulta. O paciente pode, digamos, cancelar a consulta, né, pessoal? Ou receber o retorno do cancelamento de uma consulta, né? Paciente, ele tem envolvimento com a realização da consulta. Paciente, pessoal, ele também recebe um retorno da prescrição do medicamento. E o paciente também pode solicitar um exame. Na verdade, pessoal, não sei se vocês perceberam, do outro lado do relacionamento, a gente tem outros atores, né? Nós temos aqui a secretária e o médico, né? Vamos pegar aqui o médico, pessoal. O que o médico faz? O médico, ele realiza a consulta, né? Realiza a consulta para o paciente, que está do outro lado. O médico prescreve um medicamento e aquela prescrição de um medicamento é enviada para o paciente. Ok, pessoal?
O médico também, pessoal, ele pode fazer uma solicitação de um exame específico, e essa solicitação de exame é entregue para o paciente. Tudo bem? Da mesma forma, pessoal, secretária. A secretária, ela pode ter aqui o aval, ela pode ter que dar um aval no processo de marcar consulta, né, pessoal? Então, percebam que o caso de uso, pessoal, marcar consulta, ele tem relação com o paciente, até porque o paciente tem que falar a data, o horário desejados, e a secretária, se for uma ligação telefônica, ela tem que fazer a verificação da agenda, né, pessoal? Para verificar se aquela agenda, se aquela data está disponível. Ok? E mais? O paciente, conforme eu já falei, pessoal, ele solicita uma consulta. Essa solicitação de consulta vai para a secretária, tá? O paciente pode solicitar o cancelamento da consulta, e essa solicitação também pode chegar na secretária, na atendente, tá? E quando essa secretária, pessoal, receber a solicitação do cancelamento da consulta, a secretária cancela essa consulta e manda um feedback, manda um retorno para o meu paciente. Bem, pessoal, tranquilo? Ah, faltou aqui em cima ainda explicar isso aqui, pessoal. Ele está falando que o caso de uso marcar consulta, né? O caso de uso marcar consulta, ele faz o includes, né? O inclusão. O marcar consulta inclui fazer a consulta da agenda para verificar se existe a disponibilidade daquele dia e horário solicitados pelo nosso paciente. Ok, pessoal? Então, marcar consulta, ele inclui fazer uma consulta na agenda. Então, novamente, pessoal, usamos aqui o relacionamento de includes, ou de inclusão. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Tá quase finalizando aqui. Se não me engano, é o último, pessoal. Exemplo. Se não me engano, é o último. Tem mais dois aqui, pessoal. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Um sisteminha de controle de pedidos junto a um fornecedor. Vamos ver o que a gente tem. Ó, pega aqui, pessoal, na direita. O que eu tenho aqui na direita? Eu tenho gerente e funcionário, tudo bem? Olha só. Aqui eu tenho um relacionamento de generalização e especialização, né? Que é o nosso relacionamento de herança. Então, percebam. Gerente. Vocês concordam comigo, pessoal, que o gerente é um tipo de funcionário? É. Mesmo o gerente ocupando um cargo de coordenação, mesmo ele sendo um gerente, ele continua sendo um funcionário. Concorda comigo, pessoal? Então é válido essa representação que a gente fez aqui, usando o conceito de, né, ou usando o relacionamento de generalização e especialização. Ok? Eu estou afirmando aqui que um gerente, pessoal, um gerente é um tipo de funcionário. Ok? O que esse funcionário pode fazer, pessoal? Esse funcionário pode renovar estoque, né? A gente está falando de um sistema aqui de pedidos, de controle de pedidos junto ao fornecedor, né? Esse funcionário pode renovar o estoque. O renovar estoque, pessoal, ele inclui o quê? Inclui fornecer produtos e inclui informar estoque baixo. Percebam, pessoal, que quando nós temos o informe de estoque baixo, essa informação de estoque baixo gera uma notificação que é enviada para o funcionário, para que esse funcionário possa tomar as devidas providências, porque o estoque está baixo na empresa. Bem? Legal. Esse mesmo renovar estoque, pessoal, inclui fornecer produtos. Concordam comigo, pessoal, que o fornecedor tem relação com o fornecimento de produtos? Tem relação. Legal. O fornecedor tem relação direta com o caso de uso fornecer produtos. Legal. Gerente, pessoal, o que mais que o gerente pode fazer? Vamos ver aqui. Especificamente o gerente, ok? Percebam. Esses casos de uso, pessoal, que estão aqui embaixo, na parte inferior do diagrama, eles são casos de usos específicos que estão sendo executados somente pelo gerente, tá? Eles não são casos de usos do funcionário geral, do funcionário generalizado, ok? Esses casos de uso, pessoal, que estão aqui na parte inferior,
são casos de uso que pertencem aqui especificamente ao gerente. Só o gerente pode executá-los, o funcionário não. Bem, o que o gerente pode fazer, pessoal? O gerente pode gerar relatórios, tá? E nós temos dois tipos de relatório. Também temos aqui o conceito de herança. Conceito de herança também chamado de generalização e especialização. É aquela seta fechada, sem estar pintada, sem estar preenchida, ok? Então, o gerente pode gerar relatórios, e a gente tem dois tipos de relatórios, né, pessoal? O gerar relatório financeiro é um tipo de relatório, o gerar relatório gerencial também é um tipo de relatório. E por último, o gerente, pessoal, ele pode consultar relatórios, tá? E nós criamos, pessoal, um relacionamento de extends com o caso de uso auditar contas. Por quê, pessoal? Lembram o que é o extends? Alguém lembra, pessoal, o que é o relacionamento de extensão, de extends? O extends quer dizer facultativo, opcional. Ou seja, o que isso aqui está dizendo, em outras palavras? Que a consulta, né, pessoal, quando o gerente consulta os relatórios, essa consulta de relatórios pelo gerente pode envolver ou não, facultativamente, a parte de auditoria de contas. Bem, pessoal? Então, a consulta de relatórios pelo gerente pode envolver facultativamente, pode ter ou não, a auditoria de contas por parte da fiscalização. Por isso que ele colocou aqui o relacionamento de extends, né? O relacionamento de extends, né, pessoal, envolve o aspecto opcional, facultativo. Ou seja, consulta de relatórios, ela pode envolver ou não a auditoria de contas. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Sossegado? E agora o último, né, pessoal? O último exemplo aqui é um exemplo aqui de controle de agendamento de consultas, né? Opa, acho que esse aqui a gente já viu, né, pessoal? Só um momentinho aqui. Esse aqui a gente já viu, o de agendamento de consultas. Agora o próximo, quem que é? Esse aqui. Né? Esse aqui é o último. São tarefas de um cliente em um sistema bancário, ou mesmo de um caixa eletrônico. Ok? Vamos pegar aqui, pessoal. Ator cliente. O que o ator cliente pode fazer? Ele pode efetuar login, habilitar o acesso à conta, alterar a senha, consultar saldo, consultar extrato, consultar o cartão de crédito, né? Esse mesmo cliente, pessoal, ele pode desejar efetuar o pagamento da fatura de cartão, né? E quando ele efetua o pagamento do cartão de crédito, é enviada uma notificação para a operadora de cartão de crédito, que aqui nós representamos como um ator. Bem? O cliente pode, pessoal, também. Vamos deixar esse aqui para o final. Vamos para o próximo aqui, ó. O cliente pode também realizar transferência, né? Concorda comigo, pessoal, que eu poderia criar aqui embaixo tipos de transferência? Concorda comigo? Eu poderia usar aqui embaixo o relacionamento de herança, de generalização e especialização, e criar dois casos de uso aqui na parte inferior. Vou até dar um exemplo aqui para vocês agora, pessoal. Vamos fazer agora. Estão vendo aqui eu realizar a transferência? Vou criar aqui dois casos de uso especializados. Aqui embaixo. Estou criando aqui, pessoal, ao vivo com vocês, dois tipos de transferência que poderiam ser feitas. Tá? A gente poderia criar uma TED, ou poderíamos criar também o quê, pessoal? Um DOC. Fale comigo? Então, o TED, pessoal, o TED é um tipo de transferência, o DOC também é um tipo de transferência. Bem, pessoal, tranquilinho? Percebam que nós usamos aqui exatamente o conceito de generalização e especialização, né? É o nosso conceito de herança, ok? Então, posso afirmar que o TED é um tipo de transferência e o DOC também é um tipo de transferência. Legal. Mas tudo bem, já tinha aparecido o DOC aqui do lado, né, pessoal?
Mas tudo bem, vamos lá. O cliente pode também realizar um DOC, e o DOC, pessoal, é enviado para a operadora do DOC. A operadora do DOC nós colocamos como um ator, tá? O cliente pode consultar os seus cheques, o cliente pode desbloquear talões de cheque, e o cliente pode solicitar talões de cheque. Tudo bem, pessoal? Legal? Então, são todas operações, são todos casos de uso que podem ser executados por esse ator, que é chamado de ator cliente. Tudo bem? E aí só faltou, pessoal, a gente falar essa última parte aqui de baixo, né? Vamos ver aqui, ó. O cliente pode consultar cotações das ações, ele pode comprar ações, ele pode vender ações, tá? Esses três casos de uso aqui, pessoal, quando forem executados, eles vão gerar uma saída, vão gerar uma notificação para quem? Para a operadora do mercado de ações. Sei lá, quem poderia ser uma operadora aí de mercado de ações? Aquela XP, né, pessoal? Não sei se ela se enquadra nesse ponto. Existe aquela XP Investimentos, né? Talvez ela poderia se enquadrar aqui como operadora de mercado de ações. A XP Investimentos. Legal. E aqui do outro lado, pessoal, o que a gente tem? A gente tem um ator que nós chamamos de relógio, tá? À medida que o relógio vai passando, né, pessoal? Que as horas do dia vão passando, precisa ser feito o quê? Uma atualização das cotações. Precisa atualizar o dólar, atualizar o euro, né? Precisa atualizar todas as moedas mundiais, né? E essa atualização das cotações, das moedas mundiais, essa atualização das cotações são enviadas para a operadora do mercado de ações, né? Para que essa operadora do mercado de ações possa intermediar o processo junto aos clientes dos bancos. Ok, pessoal? E assim por diante. Legal, pessoal? Tranquilo? Aí depois viria um exercício, mas eu acho que não é o momento, né, pessoal? Vocês vão perceber que aqui teria um exercício, mas não é o momento, né? Acho que vai ser interessante depois o pessoal assistir a sala primeiro, né, tirar as dúvidas, para depois a gente pensar num exercício, né, sobre esse slide, sobre essa apresentação de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, estou voltando aqui agora para o chat, tá? Já são 21h38, né, pessoal? Praticamente aí 21h40. E aí, o seguinte, pessoal, já vou até finalizar aqui a nossa gravação, né? Para que o nosso arquivo não fique tão extenso. Mas aí eu vou deixar um tempo ainda para quem quiser fazer perguntas, comentários, tá? Eu já estou aqui interrompendo a gravação